Ubiratã Cirne. Boa tarde, Campina Grande. Boa tarde, Paraíba. Boa tarde, meu Nordeste brasileiro. Recebo boa tarde também de Gabriel Diniz, que hoje, João Campina, não veio ao programa, porque o programa hoje está praticamente já preenchido, né? Assim. Aí ele fazia uma viagem de Pocinho para Campinas só para ficar olhando para mim e olhando para ele, né? Eu disse, Gabriel, que eu tenho, gente, um material, uma entrevista com o prefeito de Boa Vista, João Capim. O Capim bota aquela chamadazinha ali, destaques do programa, que eu acho bonito. Destaques do programa. Então, muito bem. Destaque do programa. Boa Vista. Abrindo uma série de entrevistas que vamos fazer aqui com gestores, amigos e parceiros do programa, João Capim, presidente de câmaras, secretários, 100 dias, né? Primeiros 3 meses, primeiros 100 dias, né, de governo, e eu conheço a história de Fernando Aires desde muito tempo, quando ele foi candidato a vereador pela primeira vez, ficou na suplência, depois conquistou 4 mandatos, foi presidente da Câmara 6 vezes, tem uma história parecida com a de Antônio Macedo, que também foi presidente da Câmara várias vezes. Os dois transformaram a Câmara de Boa Vista numa das melhores do Nordeste, uma das mais confortáveis, uma das de melhor estrutura. João, a Câmara de Boa Vista, você parece estar entrando num palácio, assim, né? Numa Assembleia Legislativa, numa Câmara dos Deputados. É um espetáculo, viu? Parabéns a Antônio Macedo, eu sei que ele começou aquela obra, ao ex-presidente Fernando Aires também. Betinho começou também, que foi o primeiro presidente da Câmara, né? Foi Betinho. E o atual presidente Zenaldo Vitorino, João Capim. Zeninho disse, eu vou fazer a manutenção e, claro, se houver necessidade, a gente faz também algumas mudanças. Mas vale a pena você ir em Boa Vista, é um cartão postal a Câmara Municipal, tanto pela parte arquitetônica, o prédio, como na parte de dentro. Tem auditório, cada vereador tem sua sala, tem gabinete de reunião, cada setor tem sua sala, o plenário é também confortável, tudo climatizado, né? Vale a pena. As sessões acontecem quinzenalmente aos sábados, com transmissão aqui pelas redes sociais, e Zeninho vai ser o nosso entrevistado em João Capim segunda-feira. O presidente da Câmara, Zenaldo Vitorino Zeninho, que certamente está nos acompanhando agora com toda a família, será nosso entrevistado na segunda-feira, já fazendo um balanço desses 100 dias à frente da Câmara Municipal. E Boa Vista esse mês completa 31 anos, né, de emancipação política, vai ter uma programação extensa, durante uma semana, a gente vai divulgando depois que a assessoria do prefeito Fernando Aires foi nos enviando, a gente vai divulgando. Eu sei que tem shows, né? No dia 29, em praça pública, com 4 grandes atrações. O prefeito Fernando Aires vai falar também, mas, como eu falei, ele vai abrir hoje a série de entrevistas que vamos fazer até o dia 20, né, de abril, desses 100 primeiros dias, né, de governo. Vamos trazer todos os prefeitos amigos, né? Que a gente tem sempre esse contato direto, presidente de Câmara também. Vamos acabei apertando para ver se dá para a gente trazer todo mundo, né? Já temos agendados aqui a prefeita de Puxinana Leusa, já temos a agenda com o pessoal de Oliveiros. O prefeito teve recente, mas o vice-prefeito vem quarta-feira. Segunda-feira tem a Câmara, né, de Boa Vista com o Zeninho. É claro que a gente tem outros convidados também. Por exemplo, hoje, além do prefeito Fernando Aires, que vão ser praticamente 2 blocos do programa, ele vai contar um pouco da história dele, né? Política, começou muito jovem, foi professor de Boa Vista, depois professor universitário, doutor em matemática, né? É um cara super competente, inteligente, um cara simples, mas tem um potencial enorme. E não tenho dúvida de falar uma grande gestão, porque ele teve grandes professores, como Edivan Leite, primeiro prefeito de Boa Vista, maior liderança de Boa Vista, e André, né? Esse prefeito também,
durante 2 mandatos, além do próprio Betinho, né? Que foi prefeito lá atrás. A gente vai abrir o programa, João, com Edilson Pinto. Atenção Puxinanã, atenção região aí, Edilson Pinto, terapeuta, biólogo. Ele tem uma prestação de serviço muito interessante. Ele faz aquelas avaliações, biorressonância magnética quântica, através, né, de equipamento, de computador, tem chamado a atenção nas cidades. Ele faz em Campina Grande, ele faz em Puxinanã, né, faz em Areal, em Pocinhos. E a gente vai ouvir Edilson Pinto daqui a pouquinho, que ele tem informações sobre a Natural Herbas, mandar um abraço para a Verônica, a Beatriz lá em Puxinanã. Temos o presidente da Câmara, Fabiano Ramalho, presidente da Câmara 2027-2028. Hoje ele é secretário de Agricultura. O presidente da Câmara é o meu amigo André Barbosa, André Didé. É porque Fabiano ficou presidente 8 anos direto, né? Aí a gente fica do costume, né? Mas o atual presidente tem feito um grande trabalho, apesar de jovem, André Barbosa, André, né, Didé. A prefeita Michele hoje pela manhã entregou a ambulância lá na comunidade do Alvinho, Dudinha está inclusive acompanhando o programa. Ela nesse momento está lá no Campo do Bahia, na hora de serviço para pavimentação e revitalização de praticamente todo o bairro Campo do Bahia. O deputado Fábio Ramalho está por lá, provavelmente o deputado Romero Rodrigues, o vice-prefeito Paulinho Patriota, os vereadores, né, os secretários. Está acontecendo agora, a gente, claro, depois traz todas as informações. E a prefeita vai falar sobre a entrega do primeiro veículo, da gestão dela, que foi uma ambulância lá para a comunidade do Alvinho, que foi pela manhã. Ela, o deputado Fábio Ramalho, o vice-prefeito Paulinho Patriota, os vereadores estavam lá, né, os secretários, como o Fabiano e outros, e vai ser os destaques desse primeiro bloco. A gente vai começar exatamente trazendo o biólogo e terapeuta Edilson Pinto. Boa tarde, Edilson. Boa tarde a você, Ubiratã, boa tarde a todos os ouvintes, vindo aqui para falar um pouquinho da loja, como você mesmo menciona sempre, a Natural Herbas, a sua loja de produtos naturais aqui em Puxinanã, certo? Você que quer fazer a sua biorressonância, lembrando, dia 11, próxima semana, estaremos fazendo aí o dia todo a biorressonância magnética quântica em Puxinanã. Da parte da manhã e a parte da tarde até as 2 horas, 3 horas da tarde estaremos atendendo de biorressonância magnética quântica em Puxinanã. Lembrando, os retornos que as pessoas tinham, que pagavam R$50, agora nós temos a biorressonância 150 com direito ao retorno. Quer dizer, não aumentou nada. Simplesmente o retorno você já fica certo de ir sem pagar nada. Então, você pode fazer sua biorressonância, marcar lá com o pessoal da Herba Vitae, certo? Que é a Natural Herbas, né? Onde tem produtos naturais, o óleo de coco, que você pode usar, excelente para prisão de ventre, viu, gente? Tomar uma colherinha de óleo de coco de manhã em jejum, combate verme, é antibiótico e ajuda a amolecer as fezes ressecadas de 3, 4, 5 dias. Então, se você tem prisão de ventre, pode tomar o óleo de coco, uma colher de sobremesa. Lembrar também, o pessoal lá tem o BLDL, é o campeão, maravilhoso, para você que tem problema de pressão, colesterol, triglicerídeos, certo? Que é o triglicérides, pode usar o BLDL. Além disso, ele aumenta a imunidade, combate gripes, febre, resfriado, certo? Que às vezes a pessoa está com febre e o alho, sempre o pessoal falava que o chá de alho é ótimo para febre. Então, o BLDL contém o alho, limão, cúrcuma, berinjela e beterraba. É excelente aí para o seu coração. Amigo do seu coração, o BLDL, tá? E uma coisa interessante, a pessoa perguntou para mim que tinha problema de arritmias. BLDL ajuda também no tratamento de arritmias, certo? E se for um caso sério, nós temos o Catraegos, que é indicado aí para glicemia. Agora, o Biratã, nós temos sempre vendo aí as pessoas reclamando de dores nas articulações, dores no joelho, principalmente o desgaste das articulações. Então, nós temos o Artrolivre, isso, Artrolivre para artrite, artrose,
quem está aí com as sequelas da chikungunya, é excelente aí para essas pessoas que teve chikungunya e ainda sentem muitas dores, né? Então, tem pessoas que sofrem muito com as sequelas da chikungunya. E aí você pode ter um grande aliado que é o Artrolivre. Artrolivre é importante, inclusive, eu vou mandar depois para você o dingo do Artrolivre, para você passar aqui e mencionar aí o telefone da Erva Vitae, certo? Que é para o pessoal conseguir comprar o Artrolivre, fazer o pedido. Lembrando que a Natural Erva faz a entrega aí em Puxinanã, viu? O pessoal que estiver em casa e não quiser ir lá na loja, pode receber também em casa. Agora, é interessante você conhecer a lojinha, onde tem essa variedade, tem os chás. Inclusive, eu estava conversando com uma pessoa que teve vista na loja, dizendo a ela, o chá, que é o chá da saúde da mulher, chama-se Artemisia, né? As mulheres aí que têm endometriose, tem muitos problemas de cistos, miomas. Então, o chá da mulher, realmente o chá que é para a saúde da mulher, chama-se Artemisia, viu? Isso é muito importante. Agora, se tem tensão pré-menstrual, que é problema sério próximo ao período, tem que tomar o óleo de prímula. É excelente tanto para tensão pré-menstrual como também psoríase, viu? Muito bom aí o óleo de prímula. Então pode procurar também na Natural Herbas, certo? Então você pode procurar esses produtos e muito mais, uma variedade de alimentos, produtos naturais. A gente tem falado, inclusive, Biratã, das farinhas, as misturas. A mistura da mulher para mulher, que é excelente para a questão da menopausa. Temos também a mistura do homem, certo? Que é para o homem. Isso é muito importante, a mistura do homem, certo? Então, você pode visitar a Natural Herbas, que fica por trás ali da igrejinha, a antiga igrejinha, né? Que é exatamente a Igreja Coração de Jesus, né? Certo? Então, você pode visitar e adquirir esses produtos e muito mais. Se livre da dor que dói, tomando logo Artrolivre. Pra artrite e pra artrose, Artrolivre é natural. Se é problema de coluna ou de articulação, sofre com fibromialgia, Artrolivre é a solução. Tome Artrolivre, é 100% natural. Pra ficar livre dessa dor, só Artrolivre é sem igual. Muito bem, Natural Herbas. Abraço aí a todo o pessoal e também a Dilson Pinto com essas boas informações. João, vamos direto para a Lagoa Seca. A gente tem na linha aí o secretário de Agricultura, com um balanço, as ações também da gestão da prefeita Michele Ribeiro, o secretário de Agricultura, Fabiano Ramalho. Boa tarde, Fabiano. Biratã, meu querido amigo, boa tarde a você, boa tarde a João, boa tarde a todos que estão sempre participando aí do programa. Boa tarde a todo o compartimento da Borborema, a minha querida e amada Lagoa Seca, Biratã. Saúdo a todos os lagoasequenses nesta tarde de sexta-feira, com muita alegria, Biratã, uma semana muito positiva, muito corrida, mas sempre agradecendo a Deus por a luta, de estar levando o bem-estar a toda a população do nosso município, em especial, Biratã, claro, às mulheres, aos homens do campo, onde diariamente a gente está visitando, estamos levando as ações do governo municipal àquelas pessoas que mais precisam. E aí, Biratã, agora há pouco, você tem uma ideia, agora há pouquinho mesmo, estive saindo aqui do campo do Bahia, onde acompanhei a prefeita Michele, o deputado Fábio, vários secretários municipais, o nosso vice-prefeito Paulinho, os colegas e amigos vereadores presentes, na assinatura da ordem de serviço, onde vai ter várias pavimentações de ruas aqui na comunidade do Bahia. Um fato inédito, eu quero inclusive parabenizar a minha querida amiga, prefeita Michele, o colega vice-prefeito Paulinho, por esta iniciativa. Da mesma forma, Biratã, que lá em 2017, quando Fábio era prefeito, que a gente levamos a primeira pedra a pavimentar ruas lá na comunidade Vila Florestal. Uma alegria enorme,
a gente estávamos lá naquele instante, né, da mesma forma que Michele faz agora, nessa ordem de serviço, onde em breve, para a semana, já começa, né, as pavimentações aqui na comunidade Campo do Bahia, comunidade Ubiratã, onde eu fui, né, majoritário, vários amigos, né, nos acompanharam e votaram, depositando em mim, em Michele, em toda a nossa equipe, né, para o trabalho continuar. Então é esse o nosso compromisso, né, com as pessoas, né, o bem-estar da população, né, esse o poder público do município de Lagoa Seca vem fazendo. E aí, Ubiratã, eu quero também publicamente, não posso deixar de agradecer a articulação, né, a articulação do deputado Fábio, que sempre, né, vem ajudando os municípios da Paraíba inteira. Hoje, claro, né, Campina Grande contemplada por ter um jovem aguerrido que não para, grande articulador, né, contribuindo também com o município de Campina Grande, ao lado do meu querido amigo prefeito Bruno. Mas da mesma forma, Ubiratã, Fábio esteve hoje já com a gente no Campo do Bahia, pela manhã, Ubiratã, e aí eu quero também, né, como representante e cidadão, né, de Lagoa Seca, eu quero agradecer também ao deputado Fábio, porque destinou emendas, Ubiratã, para a compra de uma ambulância 0 quilômetro. E aí, Ubiratã, para que todos saibam, né, que estão acompanhando o programa, né, foi um nosso requerimento, uma nossa luta lá na Câmara, né, aprovamos esse requerimento por unanimidade por todos os meus colegas, né, e amigos vereadores. E aí, Fábio, né, eu sempre no pé dele, sempre cobrando em nome de toda a comunidade do Alvinho, comunidade do Covão, lá do Pau-Ferro, Almeida, né, do Sintimbaúba, sempre cobrando diariamente a Fábio, e graças a Deus ele nos atendeu, e a prefeita Michele também teve a alegria de hoje pela manhã, né, estávamos lá na comunidade do Alvinho. Eu quero agradecer a todos que estavam lá com a gente, participando daquele momento da entrega da chave aos motoristas, meu amigo Léo, meu amigo Robson, né, que vão estar ativamente servindo aquela população, né, através da nossa luta, né. Agradecer também, Ubiratã, ao meu amigo Wilton, né, o líder comunitário lá da comunidade. Wilton também sempre nos cobrava e nos pedia essa ambulância, né, e com muita alegria entregamos na data de hoje. E aí, Ubiratã, semana positiva, né, tive a alegria de participar ontem à noite na Câmara de Vereadores, a convite do presidente Andrezinho, a convite, né, do vereador Nelson Anacleto, a entrega do título cidadão lagoa-sequense ao deputado, né, o sempre deputado federal Frei Anastácio, né, da mesma forma, né, que entregamos o título de cidadã lagoa-sequense a Fabiana Alvarenga, né. Então isso é uma alegria que a gente temos em participar desses eventos, né, ao lado da população do nosso município. Também, Ubiratã, né, eu quero falar aqui também, me permita, né, pela grande audiência do programa, né, na zona rural, né, que hoje, né, estive também lá na comunidade Conceição, onde estamos levando, né, máquina para as estradas, pissarros, para que a gente possamos melhorar o tráfego daquela comunidade. E aí Ubiratã, né, dizer da alegria, né, que vamos chegar a toda a zona rural do nosso município, né. Hoje mesmo também, agora à tarde, já participei também lá na comunidade Gruta Funda, né, onde a gente estamos também recuperando uma estrada, inclusive, Bretão, você ter a ideia, né, com pissarro, com o asfalto, o pó do asfalto, né, onde eu quero aqui, o Biratã, agradecer publicamente ao Arnaldo Monteiro, né, superintendente do DENIT aqui no estado da Paraíba, que disponibilizou ao município de Lagoa Seca, através da articulação do deputado Fábio, né, umas carradas de asfalto, pó de asfalto, onde um fato inédito, o Biratã, a gente levando às comunidades, à zona rural, que verdadeiramente necessitam, né, de melhoramento nessas vias, né, nas ladeiras da zona rural do nosso município. E aí, o Biratã, seguimos, né, estivemos presentes na Vila Forró, levamos máquina para a recuperação de estradas ali na Vila Forró, né, da mesma forma, o Biratã, já chegamos na região de baixo, lá no Cumbe, abraçar meu querido amigo vereador Edivaldo Bode, muito preocupado com aquela região. Da mesma forma,
meu querido amigo, né, líder daquela região, ex-secretário Pessoa, né, com sua esposa Mônica, muito preocupado também com a região do Amaragi. Já estamos chegando para a semana com muita fé em Deus. Estamos enviando a máquina PC para que a gente possamos, né, juntar o material de Pissarros e começar também, né, o programa Estrada Boa, né, lá na região de baixo. Né. Também, Ubiratã, mandamos máquina, né, para a região aqui do Covão, né. Covão também foi contemplado, região de Manguape, comunidade de Manguape, né, lá no Caxangá. Enfim, é esse o nosso trabalho, junto, claro, em parceria sempre com a nossa prefeita Michele, que nos dá todo o apoio, todo o suporte. Né. Então é essas, Ubiratã, as ações da Secretaria de Agricultura. Hoje pela manhã também despachamos, ainda tiramos um tempinho, Ubiratã. E na próxima semana, Ubiratã, e aí já quero dizer exclusivamente ao programa que próximo dia 10, né, próxima quinta-feira, já estamos entregando, Ubiratã, as sementes, né, que é um programa muito importante que o município de Lagoa Seca criou, desde a gestão do ex-prefeito Fábio. E aí, próxima quinta-feira, vamos estarmos juntos com os agricultores. Inclusive, eu convido você, agricultora que fez seu cadastro para receber as sementes de feijão, de milho, para na próxima quinta-feira vamos estarmos na secretaria às 9 horas da manhã entregando, né, essas sementes, onde vai ser plantado em todo o território do município de Lagoa Seca, Ubiratã. E aí, Ubiratã, para você ter uma ideia, você e todos que estão na audiência, a gente dá cimento, o município dá sementes, o trator, o corte de terra. Você tem uma ideia, Ubiratã? Estamos com 10 tratores, né, no território de Lagoa Seca. São tratores divididos por regiões. Né? Eu tenho a certeza e a convicção que todas as comunidades rurais estão sendo atendidas, né, com corte de terra gratuitamente. É bom mencionar isso, gratuitamente, porque é um nosso compromisso com o homem do campo, é um compromisso da nossa prefeita Michele, né, em dar apoio ao homem do campo, que a gente tem, com toda certeza, a maturidade, né, que nos leva à nossa mesa, à nossa janta, né, a nossa macaxeira, o nosso inhame, a nossa batata. A gente tem a certeza que é do homem do campo, então é eles que tem que ser reconhecido, é eles que tem que estar bem representados na nossa gestão. Então podem ter certeza, você meu amigo, você minha amiga, que é nossa prioridade no nosso governo, no governo da nossa prefeita Michele, do nosso vice-prefeito Paulinho. No mais, Ubiratã, lhe agradecer, dizer que amanhã, sabadão, mas vamos estar ativamente, né, vamos estar no mercado do produtor rural, atendendo no nosso escritório, que foi uma criação do nosso governo, da nossa gestão. Amanhã cedinho eu vou estar lá no mercado do produtor rural, perto dos comerciantes, dando apoio, incentivo, né, da nossa gestão. De lá, vamos também, Ubiratã, até a comunidade Retiro, onde vamos estar recuperando uma ladeira lá na comunidade, conhecida ali na ladeira de Seu Paulo, de Seu Edmir. Vamos lá comer uma galinha de capoeira, comer uma macaxeira com os nossos amigos, homens e mulheres do campo, que para mim tem toda prioridade. No mais, Ubiratã, lhe agradecer pelo espaço, sempre esse programa de grande audiência em todo o território da Paraíba, em todo o compartimento da Borborema, e não é diferente em Lagoa Seca, né? Tenho a certeza, Ubiratã, das milhares de pessoas que estão nos acompanhando nesta tarde de sexta. Deixar aqui meu abraço a todos os meus parceiros da secretaria, né, na pessoa de meu amigo George Noemias, que hoje está contemplando mais um ano de vida, né? A você, George, minhas felicitações. George, Ubiratã, é um guerreiro desses que não param, né? O nosso coordenador da Defesa Civil do nosso município. Então, em nome de George, abraço a todos os nossos colaboradores, abraçar meus colegas, amigos vereadores, né, deixar aqui o meu abraço de gratidão à prefeita Michele, a meu amigo vice-prefeito Paulinho, ao deputado Fábio, abraçar toda a minha família, Ubiratã, minha esposa Carla, né, minha filha Sara, meu filho Pietro, Guilherme, sempre aqui ao meu lado, Ubiratã, na luta do dia a dia, sempre na batalha. No mais, Ubiratã, lhe agradecer, né, forte abraço, que Deus abençoe a você, meu amigo, você, minha amiga, um bom final de semana. Próximo domingão de manhã
Estamos na caminhada penitencial, saindo da catedral até o convento Ipuarana. Eu convido a toda a população de Lagoa Seca para domingo, né? Estamos 6 horas da manhã na catedral e irmos caminhando, agradecendo a Deus por tudo, né? Até o convento Ipuarana, onde de lá vai ter a missa e a gente vamos estar juntos, agradecendo a Deus por tanto. No caso, Biratã, muito obrigado, que Deus abençoe, paz e saúde a todos nós. Um ótimo final de semana a todos. Um abraço, Fabiano Ramalho, secretário da Agricultura, João. E hoje pela manhã, a prefeita Michele Ribeiro entregou o primeiro veículo da sua administração. Foi uma ambulância lá para a comunidade do Alvinho. Vamos ouvir a prefeita Michele. Momento de alegria, né? Está entregando o primeiro transporte da nossa gestão e sendo ele na saúde, a ambulância, sabendo da necessidade diária que nossos usuários têm dessa utilidade pública de transporte para estar levando as crianças, os idosos, os usuários, os pacientes que precisam, não só daqui do Alvinho, mas de todos os sítios vizinhos, Pai Domingos, todos que precisam vão ter esse suporte dessa ambulância. Então, um equipamento de muita utilidade, muito importante para o desenvolvimento da saúde pública do município. Então, nossa gratidão ao deputado Fábio Ramalho, porque foi uma emenda parlamentar do deputado. Esta emenda foi dele, foi ele que trouxe esse grande benefício ao município. Então, só gratidão a ele por ter trazido esse grande benefício para o Alvinho e iremos seguir cuidando do povo de Lagoa Seca, buscando mais recursos para estar levando trabalho como esses a outros lugares do nosso município, a outros sítios, outras comunidades que tanto precisam. Então continuaremos, eu e Paulinho aqui, cuidando de gente. Muito bem, a prefeita Michele Ribeiro, e ela está agora lá no Campo do Bahia, ótimo serviço para pavimentar todas as ruas lá do bairro, ao lado do deputado Fábio Ramalho e outras autoridades. Comercial, João, segundo bloco, terceiro bloco, destaque Boa Vista, entrevista exclusiva com o prefeito Fernando Aires. Agora sim, vamos, né, João? Atenção Boa Vista, atenção região do Cariri, entrevistar um jovem prefeito, está iniciando a sua missão como gestor do município de Boa Vista. Aí, claro, depois de Edivan Leite, depois de Betinho, depois de André Gomes, agora ele, Fernando Aires, os destinos de Boa Vista em boas mãos, e vamos acompanhar esse bate-papo a partir de agora com o jovem gestor. A conversa é bacana, depois a gente vai seguir na parte administrativa. Vamos ouvir, João. Caturité dos Municípios, sexta-feira, e a alegria de conversar com esse grande amigo, agora como prefeito, né? E aí, trazendo essa entrevista. Já, claro, a gente já trouxe algumas sonoras com o prefeito Fernando Aires, da cidade de Boa Vista. Prefeito, antes de a gente falar de ações, chegando aí os 100 primeiros dias, eu queria que o senhor contasse assim, claro que o tempo é curto, como é que começou a trajetória do Fernando Aires até chegar a prefeito, como é que foi a sua trajetória política? Começou essa sua ligação com a política, veio de que forma? Boa tarde, Ubiratã, boa tarde a todos que fazem o programa Caturité nos municípios, um programa que tem um alcance, principalmente nesse compartimento da Borborema, onde o pessoal da zona rural garantia de ser ouvinte, e aqui vai o meu abraço mais do que especial ao povo de minha amada terra Boa Vista, a todos os ouvintes da Rádio Caturité. Biratã, digo a você que a política, ela adentrou em minha vida desde a emancipação política de Boa Vista. 31 anos atrás. Porque já como estudante, a gente já participava dos movimentos de emancipação política, né? A gente, os estudantes, toda a população, a gente sempre vinha em eventos, viemos no gabinete do prefeito à época, Félix Araújo, fazer essa reivindicação. Depois, prefeito de Campina. Prefeito de Campina, Boa Vista, distrito de Campina. E aí o processo foi para a Assembleia Legislativa, né? Eu me lembro bem. Era Cícero Lucena, o governador foi Cícero quem assinou a lei, né? Aprovada pela Assembleia.
Boa Vista, mais de 50 municípios. Foi na época, e aí a gente não pode esquecer o papel do deputado Simão Almeida, que foi na época quem apresentou, porque necessitava de alguém apresentar o projeto de lei, né? E de Boa Vista... Simão aqui promotor? Simão Almeida, ele foi deputado constituinte, né? Deputado estadual, filho de Boa Vista. Eu lembro demais dele. Tá entendendo? Ele, sobrinho de Dr. Demétrio. Ele, na verdade, ele é irmão do pai de Carol Gomes. É filho de seu Salomão. E Simão teve esse papel importante na conjuntura Boa Vista cidade, né? E aí participamos efetivamente da primeira eleição. Eu fui eleitor de Edivan, não, na época eu votei em Tota Batista. Você foi o adversário de Edivan. Aquela ideia de estudante, né, de mudança dessas coisas. E votei também em Antônio Macedo para vereador, né? Professor. E foi um voto que valeu até hoje, né? É verdade. 31 anos que Antônio ele é vereador. Participa, teve o segundo. Ele é cunhado, ele é genro de Barbosa Neto, né? Isso, ex-genro, né? Ex-genro. E na segunda eleição votei já num primo meu, e já votei em Edivan na segunda eleição, né? Na segunda eleição. E para vereador votei em Fernando Neném. Aí na terceira eleição me candidatei, né? Meu Deus, chegou minha vez. Tinha já uma vivência de professor aqui na escola cenecista de Boa Vista. Foi minha primeira oportunidade de trabalho e, queira ou não queira, você como professor, você tem uma visibilidade, né? E isso aí eu digo que foi também muito fundamental, além da família lhe acompanhar e amigos próximos. E naquela eleição lá de 2004, nas apostas de cidade pequena, ninguém colocava Fernando Aires como um dos vereadores eleitos, né? Mas foi da vontade primeiro de Deus, né? Deus nos concedeu essa oportunidade e na época, com apenas 104 votos, né, fui eleito, né? E o vereador, na verdade, o menos votado daquela época dos eleitos, né? Mas continuei a trabalhar e na segunda eleição já fui entre os 3 mais bem votados. Você teve 5 mandatos, vereador? 5 mandatos, né? Na segunda eu tive 242 votos, na terceira 263 votos e na quarta eleição 321, ou foi 323. 16, né? E na última, como vereador, foram 354. Sempre votações crescentes, né? Tive a grata honra dada por Deus e pelos colegas vereadores de ter 5 mandatos como presidente também na Câmara. O senhor e o Macedo sempre dividiram, né? Foi. Eu fui secretário 6 anos de Antônio, né? Na verdade eu fiquei 10 anos como primeiro secretário. 10 anos foi. 10 anos primeiro secretário de Antônio, ele ficou também primeiro secretário meu um bom tempo. E tivemos a oportunidade de juntos construir a melhor Câmara, o plenário inicialmente, depois a parte administrativa, depois a biblioteca, o museu, o cinema da Câmara. O anexo que o senhor fez. E na minha gestão a gente teve a oportunidade de ampliar, né, de fazer o auditório e os gabinetes dos vereadores que entregamos o ano passado, né, em abril do ano passado, nas comemorações dos 30 anos de emancipação política. E essa trajetória de 5 mandatos de vereador, 5 mandatos como presidente da Câmara, me colocava como um dos pré-candidatos do nosso grupo político, né? Na época, um grupo... Ele credenciou a ser... Credenciou um grupo esse liderado por Edivan, né? Que a gente, saudoso Edivan, um homem que fez história e acredito seja difícil surgir um outro
né? Ou seja, a gente pode dizer assim, o maior benfeitor de Boa Vista. Maior liderança, maior benfeitor, maior exemplo, por onde passou, só deixou coisas boas, né? O nome de Boa Vista, onde a gente chega, Boa Vista, a cidade de Edivan, isso para todos nós é bastante orgulho. Ainda hoje ele é exemplo em Campinas, né? Sempre Campinas, na Paraíba como um todo, no Tribunal de Contas, as portas são abertas porque Ele foi secretário de Estado também. veio essa parte do legado deixado por ele, né? E o grupo, juntamente com o prefeito André, os colegas vereadores, decidiram colocar como candidato, né? Representando um grupo, não é um candidato, é uma candidatura pessoal, né? A candidatura surgiu de um propósito da manutenção de um grupo político que fez e tem feito muito pela nossa cidade, né? E sou grato demais a Deus, grato demais à população de minha cidade de ter me concedido essa honra. O senhor foi eleito nos 30 anos de emancipação, não foi? Isso, de ter sido eleito em outubro passado e hoje está aí nos primeiros meses administrando Boa Vista, né? São desafios. E o nome de Edivan na chapa, com Clériston, né? Com certeza. Importantíssimo a presença de Edivan. E essa campanha ela foi muito simbólica, né? Foi a última campanha que Edivan participou. E ele disse lá, estou me despedindo. Mesmo com as suas limitações, né, os problemas de saúde que alguns poucos sabiam, né, mas ele sempre colocava que deixasse ele participar da forma que ele podia, né? E aí eu sou grato demais e me lembro bem de umas últimas palavras, ele dizendo que era muito grato a Deus por estar encerrando a vida pública dele com mais uma vitória, né? Num palanque ele disse isso, foi? Até que Cássio homenageou ele. Cássio homenageou e sim, fico feliz de ter tido a oportunidade de conviver com um cidadão, com um homem de bem como Edivan Pereira Leite, que sempre nos ensinou o caminho melhor. E dá sequência aos trabalhos dele, né? E dá essa sequência. Clériston representa isso, essa continuidade do nome, do legado desse grande cidadão boavistense que é Edivan Pereira Leite, né? Porque é uma referência nossa e isso a gente tem que dar honra a quem merece ter honra, né? E Edivan é um cidadão que merece ser honrado. Ainda falando nesse aspecto ainda, para a gente depois voltar a entrar na parte administrativa, quando o senhor entrou na vida pública, e há quem diga, né, quem entra na política pensa sempre no melhor e quer alcançar os cargos públicos que o município dispõe. O senhor foi vereador, foi presidente da Câmara, mas o senhor chegou a algum momento lá atrás em dizer, eu ainda vou ser prefeito de Boa Vista, ou isso surgiu com o tempo? Acredito, nunca tive obsessão, né? A gente é cristão, né? Tenho fé em Deus e acredito que nada nessa vida acontece sem a permissão de Deus, né? Eu digo muito que Deus fez com que chegasse esse momento, né? Não me colocava como uma obsessão de ser prefeito de minha cidade, jamais, né? Mas as coisas foram caminhando para isso de uma forma bem natural. Até que o senhor mora vizinho à prefeitura, né? E se imaginasse lá no futuro, não, se eu vou ser prefeito, não vou querer morar perto da prefeitura, né? Mas, assim, sou muito grato a Deus por essa oportunidade, mas realmente foi algo que Deus reservou para todos nós, né? E os colegas, os companheiros mais próximos, os vereadores, prefeito André, Edivan, Clériston, construímos tudo isso juntos e ganhamos mais uma eleição, né? Os desafios agora é dar continuidade a esse legado, aquilo que deve ser melhorado será melhorado, né? E maioria na Câmara. Maioria na Câmara, muito importante essa relação com o Poder Legislativo. O Poder Legislativo de Boa Vista, ele também tem sua importância, porque tudo que acontece
toda a ação do Poder Executivo tem a mão do Poder Legislativo. Parede aqui com a Prefeitura, né? É verdade, e eu acho que essa harmonia, não subserviência, né, mas o respeito, ele deve ser sempre mantido e entender o papel de cada um. E a Câmara tem esse seu papel, porque o Executivo ele não faz nada sem uma autorização legislativa, né? E tanto, ou principalmente os vereadores do nosso grupo têm esse entendimento, mas nós não temos nenhuma dificuldade de poder construir com a oposição aquilo que for benéfico para a nossa cidade. Nós estaremos colocando, né, para a Câmara chancelar, voltar aqueles projetos de interesse coletivo, né? Porque tudo que foi encaminhado para lá podem ter certeza que não vai ser em benefício de A ou de B, mas sim em benefício de toda uma população. E o nome do presidente Zé Naldo Vitorino, Zeninho, foi também em consenso? Isso, com certeza. Tudo na vida é construção, né? Eu digo muito, eu cheguei, como eu já falei, a ser presidente de Câmara, e o importante é a relação, é o diálogo, e Zeninho possibilitou essa construção, né? Que a gente tem ao longo dos anos. Nunca foi necessária essa divisão de brigas dentro de um grupo político para a escolha do presidente, né? E aí eu sou testemunha disso, assim como o vereador Antônio Macedo e o próprio Zeninho agora, que não houve nem há interferência do Poder Executivo nas escolhas, porque é uma escolha de um poder, e quem tem que se resolver essa questão são os vereadores, e Zeninho, na sua forma de fazer, de dialogar, ele construiu esse consenso dentro do nosso grupo e foi alçado, né, pela escolha dos vereadores, presidente da Câmara, né, dando sua contribuição, contribuindo com o crescimento e o desenvolvimento de nossa cidade. Porque se nossa cidade cresce, em consequência da harmonia entre esses poderes, né? Porque em alguns momentos é necessária a agilidade de votação de projetos. E eu tenho certeza que, chegando lá, nem os vereadores da situação, nem os vereadores da oposição terão meios de dificultar, porque eles também querem ver essa cidade crescer, querem ver essa cidade desenvolver cada vez mais. Esse grupo que a Edivan criou lá atrás continua coeso, unido, né? O senhor, o próprio André, com os demais, né, que se juntaram para que o senhor fosse o novo prefeito da cidade de Boa Vista. Está todo mundo em harmonia? Com certeza, todo mundo unido, todo mundo no só propósito, né, que é contribuir com o crescimento de nossa cidade. Tem André, tem Clériston. E o filho dele é chefe de gabinete do senhor, né? Alisson é chefe de gabinete. Estamos nessa construção. André, tenho certeza que vai ser... O senhor estava com ele essa semana, uma pessoa? Uma pessoa... candidato a deputado estadual, se colocando aí como pré-candidato a deputado, um nome forte, do Cariri. Tenho certeza que tem muito a contribuir ainda com a nossa cidade e com a nossa região. Porque o André tem uma boa relação com todos esses prefeitos, por ser vice-presidente da FAMUP também, né? Verdade, né? Tive aí na última quarta-feira, na abertura do CONFEP, o segundo Congresso e Feira de Municípios da Paraíba, e André, como primeiro vice-presidente da FAMUP, estava lá presente, e aqui desde já parabenizar a FAMUP pela realização desse grande congresso que reúne grandes palestrantes. A escola da FAMUP teve a aula magna ontem com o ministro do Tribunal de Contas, Augusto Nardes, né? E tudo isso para orientar e qualificar as gestões municipais, né? A FAMUP tem esse papel de estar ali junto dos prefeitos, nessa interlocução com o próprio Tribunal de Contas, com o Tribunal de Justiça, para que os gestores eles não sejam penalizados por falta de conhecimento, né? E a FAMUP está tendo esse papel de orientar, de qualificar as gestões municipais para que traga cada vez mais desenvolvimento e ações que propiciem um mandato eficiente, transparente e justo para todos. Conhecemos um pouco da história, né, do querido amigo Fernando Aires,
o cidadão, o professor, o doutor em matemática, professor universitário, e agora gestor, né, prefeito do município, né, de Boa Vista, depois de passar pela Câmara, né, como vereador e presidente. Prefeito, como é que o senhor avalia esses primeiros dias? Porque é de adaptação, cada prefeito tem seu estilo, mas tem conseguido manter o básico, o essencial, o necessário na gestão que possa chegar próximo da população? Antes de falar nessa parte administrativa, você falou algo muito marcante em minha vida, o fato de ser professor, né? E se você perceber aí... Você falou que tem sido professor lá atrás aqui, né? Eu iniciei minha carreira de professor aqui na Escola Cenecista de Boa Vista, né? Depois parei para fazer mestrado, e no ano que eu concluí o mestrado, que foi em 2004, foi o ano da minha primeira campanha, né? E o cargo de vereador deu para ainda trabalhar conciliar essa parte de professor, né? E aí vim ser professor aqui na UFCG, já na intenção de fazer o doutorado, e mesmo sendo vereador, consegui cursar o doutorado. E algo que eu digo muito, né? Eu estou político, mas o que eu sou de verdade, eu sou professor, e isso eu tenho um orgulho imenso de dizer, né, que sou professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Campina Grande. Né? Me ajudou na formação do meu filho, Dimilo Cino, que hoje é engenheiro de produção. Verdade, né? E a gente teve a felicidade de conviver com muitos estudantes de muitas cidadezinhas pequenas, como eu também fui aluno, né? Sabia dessa vivência de se deslocar diariamente de uma cidade para outra para estudar, com muita luta, com muita dedicação, mas isso aí eu devo sempre aos meus pais, né? Que sempre me incentivaram, a minha mãe, Dédia, e a meu pai, Antônio Aires, que mostrava que sempre o melhor caminho para um homem crescer na vida seria através do estudo, né? E isso eu também reafirmo essa posição, né, colocando aqui para os jovens de Boa Vista todos os meios necessários para que eles tenham a oportunidade de estudar, né? Você tem dia que é necessário sair 3 ônibus pela manhã da cidade de Boa Vista levando estudantes para Campina, e eu digo que isso não é despesa, isso são investimentos, assim como a gente está com mais de 70 alunos nossos no IF, uma escola pública de qualidade, e eu acho que cabe a nós, gestores... Antigo redentorista, né? Gestores do momento, dar os meios necessários para que os alunos se desloquem de forma confortável para estudar, né? E isso à noite também, 2 ônibus à noite, e a gente está dando toda essa oportunidade. E falar, Ubiratã, agora da parte administrativa, como você bem disse, a Câmara, como gestor da Câmara, é uma dimensão. Quando você chega numa prefeitura, é uma outra, né? São demandas diárias, são serviços diários que precisam estar à disposição da população. Muitas das vezes a amarra, a burocracia do serviço público dificulta um pouco de todos nós disponibilizarmos. Primeiros meses tem que ter licitação de tudo, né? Os serviços da população, e muitas das vezes a população não entende essa parte burocrática, né? Que ela existe, né? Mas a gente... a primeira missão foi não deixar a máquina parar, né? A gente receber ela andando e deixar ela continuar andando para que a engrenagem ela continue a funcionar, isso na área da saúde, na área da educação, na área da assistência, no serviço urbano, na agricultura, deixando todos os serviços... A comunidade urbana, que a cidade está bem organizada. Isso, né? Todos os serviços à disposição da nossa população, né? E aí a gente fizemos um trabalho no mês de janeiro, lá no finalzinho de janeiro, deu aquela primeira parte de chuva, e aí a gente adiantou o corte de terra. Foram cortados, em números atuais, acredito, mais de 1.000 horas de corte de terras. Esse trabalho iniciado lá no final do mês de janeiro, fevereiro, chegando aí até março,
para que eles, Boa Vista tem uma prática da planta da palma forrageira, né? E isso, acredito que é um dos municípios que tem uma das maiores áreas plantadas da palma forrageira. E porque tem uma bacia leiteira aqui muito grande. Muito grande, né? E esse incentivo, a prefeitura, ela dá de dezembro a dezembro. Não tem como parar não, porque para quem tem ali sua vaquinha, a alimentação compatível para a vaca é a palma, né? Tanto pela quantidade e pela produção que é grande, e isso possibilita o nosso produtor estar comercializando o seu leite aqui na associação, e a associação tem as suas parcerias lá no município de Jurucutu, e a prefeitura dá esse suporte, né, do corte de terra. Aí já no mês de janeiro também tivemos que fazer a manutenção de todos os ônibus escolares, né, para que no início de fevereiro, quando lá iniciou as aulas, tivesse todos os ônibus já com manutenção, vistorias, os pneus também com qualidade, para atender tanto aos estudantes da zona urbana, aqueles que se deslocam para Campina Grande, como também atender a nossa zona rural, que é uma zona rural extensa. Boa Vista é um município de mais de 460 quilômetros quadrados. Um dos 20 maiores do estado, né? Boa Vista, a área é muito grande, e ainda mantemos escolas na zona rural, no Poço de Pedra, no São Joãozinho, em Cacimba Nova, no Caluete, Olho d'Água e na Mônica. São comunidades que mantêm essas escolas na zona rural. Foi necessário no passado fechar algumas, né? Até pela quantidade de alunos. A questão do multisseriado acabar, né? Acabar com o multisseriado, né? E logo em seguida tivemos a jornada pedagógica. No início lá de fevereiro, foram 3 dias de discussão de assuntos pertinentes, assuntos do momento. Entregamos kits aos professores, às merendeiras, aos profissionais de apoio, motoristas, né? Procuramos fazer toda essa parte, kit escolar para os alunos, fardamento. Hoje nossas escolas, todas elas têm ar-condicionado, né? Tudo climatizado. Todas elas climatizadas. Aí precisamos também fazer a manutenção preventiva, limpeza desses ar-condicionados. Detetizamos todas as escolas, as unidades de saúde, prefeitura, né? Abrimos numa casa alugada, né? Locada, uma 4ª equipe do nosso programa de atenção básica, né? Numa comunidade aqui na zona urbana, né? Mas atendendo uma área que as pessoas se deslocavam sempre para a zona urbana, e agora tem essa equipe atendendo lá. Essas âncoras, né? Tem as âncoras nas comunidades rurais, mas só que é uma unidade mesmo. Entendi. Aqui na zona urbana do nosso município, mas para uma área ali que nós chamamos de Alto Bonito, o bairro Alto Bonito. E recebemos algumas obras em andamento, né? E como o nosso dever é dar continuidade a essas obras, né? Porque não é obra de A ou de B, a obra é do município, né? Temos uma escola em convênio com o Estado, lá na comunidade do Caluete, uma creche na comunidade de Cacimba Nova. Tivemos a pavimentação ali daquele entorno próximo ao cemitério, a casa de seu Orlandino, por ali. Está chegando lá, até lá, né? Aquela parte está concluída. Tem uma parte parada porque a gente está analisando a questão da drenagem. Que a gente tem que fazer a passagem molhada ali, né? Isso, vai ter uma parte que tem uma bueira lá, que tudo indica pelo projeto executivo que estamos fazendo, vai ser preciso dar um rebaixamento nela para dar mais fluidez à água, né? E também recebemos uma obra em andamento, que foi da reforma e ampliação do nosso pronto atendimento, Dr. Antônio Pereira de Almeida. Essa obra
na área da saúde, que é o nosso PA, que chamamos, que dá assistência aí à comunidade de domingo a domingo, com médico também de domingo a domingo, de 7 da manhã às 7 da noite. Nossa intenção é ampliar esse atendimento médico, colocando 24 horas, todos os dias. Estamos apenas aguardando a conclusão dessa reforma, né? Foi necessário deslocar o funcionamento desse pronto atendimento para uma das unidades básicas de saúde, para que a empresa adentrasse na parte mais antiga do prédio, para a parte de remover paredes, mas aí teria que fazer todo um estudo de se tinha coluna, se tinha viga, né? E isso foi necessário dar uma parada um pouco para que a nossa equipe de engenheiros e arquitetos pudessem fazer esse estudo mais minucioso, e em parceria com a empresa que está executando, a gente se adequou à realidade, né? Porque quando é uma obra iniciada do zero é muito mais fácil, mas quando é uma reforma fica mais um pouco complicado. Mas durante esses primeiros dias nós cadastramos uma área para a construção de 50 casas pelo programa Minha Casa Minha Vida, FA, e acredito que até o final do ano Tem que fazer a doação do terreno, né? do terreno, ao FA, tá entendendo? Acredito que até o final do ano a empresa a construtora já esteja habilitada a iniciar, porque é muita burocracia, né? Não só veio para Boa Vista, veio para vários municípios, e estamos caminhando com um projeto de uma área que nós chamamos uma área de caminhada, que é na entrada da cidade, daquela ponte na entrada da cidade até aquele contorno, quando a gente chega de Campina ou vai para Campina, de uma área de caminhada dos dois lados da pista. Uma ciclofaixa, né? Isso. Já fizemos a parte topográfica, o arquiteto Jefferson Macedo está idealizando. Ele vai projetar, fazer, iluminar, né? Isso, iluminar dos dois lados. Tem aquela parte... É um portal de entrada mesmo. Portal de entrada. Tem aquela parte que é do cruzeiro, onde tem a estátua de São Cristóvão, e tem o que nós chamamos de cruzeiro, que é onde no mês de novembro a procissão dos motoristas... Precisa de revitalizar ali. Né? Revitalizar aquele acesso por onde percorre a procissão dos motoristas. Também fizemos a parte topográfica de uma primeira passagem molhada que vai ser construída na comunidade Poço de Pedra. Fizemos também o teste de sondagem e análise do solo, e o projeto executivo já está em andamento. Nós iremos fazer essa primeira passagem molhada de nossa gestão lá na comunidade Poço de Pedra. Fizemos um levantamento, nós temos aí em média 27 passagens molhadas necessárias a serem construídas, e se Deus quiser, ao longo dos anos iremos fazer, né? Além disso, cadastramos várias obras no PAC. O senhor estava visitando também uma barragem, né? Isso. Já agora, no mês, finalzinho de março, para início de abril, atendendo a solicitação do vereador presidente Zenaldo Nascimento, do vereador Carlos Jovem, que atua lá no assentamento Antônio Paulo, conhecido também como assentamento da Malhada. Locamos uma PC, um trator de esteira, 2 caçambas, para aumentar a bacia dessa barragem, porque ela é muito importante para aquela área, para aquele assentamento, e vai também, se Deus quiser, com as chuvas, receber um volume de água maior, e isso vai servir até mesmo a própria prefeitura para retirar a água dessa barragem e atender a região próxima daquela barragem, né? E o secretário Aloísio, da Farinha, de Serviços Rurais, colocou toda a sua equipe lá para realizar esse trabalho. Aumentamos o balde também dessa barragem. A parede, né? A parede do balde.
A sangria vai ter um aumento também. E aproveitamos para a retirada de uma outra parte de um material melhor para fazer parte da estrada dentro do assentamento, né? Pissarramento, né? Pissarrar uma parte que quando chove fica difícil até dos moradores transitarem, e em alguns trechos onde os ônibus dos estudantes também trafegam, a gente fazer essa melhoria, porque quando a estrada ela está de boa qualidade, né, a gente sabe que diminui até o número dos carros, dos ônibus quebrarem, né? E esse serviço nós iremos ampliar para todo o nosso município. Sabemos que nossas estradas estão um pouco rebaixadas, apenas a passagem da Patrol não é suficiente, né? Preciso colocar material e tudo isso é custo, e a gente tem que atuar com planejamento, né? E falando em planejamento, nós colocamos já o calendário todo de pagamento dos servidores municipais, isso com compromisso, para que as pessoas se planejem. Dentro do mês trabalhado. Sempre dentro do mês trabalhado. Se Deus quiser, atrasar jamais, mas antecipar quem sabe, né? E isso é o nosso compromisso de atender, né, as necessidades da nossa população. Estamos em parcerias com o Hospital da FAP, parceria com o Hospital do Amor, já levamos várias mulheres para fazer mamografia no Hospital do Amor, né, e o Hospital da FAP tem essa importância magnífica de um trabalho, né, com os pacientes oncológicos, né, o Hospital da FAP esse ano completou 60 anos de prestação de serviços, né? E aqui expressar a minha gratidão, os meus parabéns em nome do presidente Derlópida, né, para todos os funcionários, todos aqueles que recebem, não só os pacientes de Boa Vista, mas de mais de 150 municípios, tanto da Paraíba como desses estados circunvizinhos, que vêm fazer seus tratamentos na FAP, né, e lá recebem o carinho, a atenção daqueles servidores, dos médicos, dos enfermeiros, né, dos técnicos de enfermagem. E a FAP é uma parceira nossa e estamos juntos nessa luta, dando todo o apoio, né, a um paciente diagnosticado com câncer. Não é fácil, mas a gente, quanto gestor, o que a gente puder fazer para agilizar os exames, estamos fazendo, né, porque a gente sabe que o câncer ele tem êxito no seu tratamento quando ele é descoberto o mais rápido possível, né? E toda a nossa estrutura da saúde está com esse pensamento de, chegando esses pacientes, né, agilizar o mais rápido possível para que o tratamento seja efetivado o mais breve possível. Foi a primeira entrevista de muitas. Muito grato por o senhor me receber aqui no gabinete. Deixe as suas considerações e numa próxima entrevista a gente vai falar de mais assuntos, porque pelo que eu estou vendo aqui, tem muita coisa acontecendo para o bem de Boa Vista. Verdade. O Biratã, garanto que eu não falei nem de tudo que desejaria falar, mas eu sei da importância do seu programa como divulgador das ações. Próxima vez ao vivo, tá? Se Deus quiser. Dos municípios paraibanos, principalmente aqueles pequenos, mas que o seu programa tem um alcance, tem uma história já 39 anos na imprensa paraibana de credibilidade, de confiabilidade e de uma informação segura, né? Fico aqui sempre disponível dentro da correria que é estar como gestor de um município, mas eu encontro sempre na Rádio Caturité essa parceria importante de divulgar as nossas ações, de divulgar aquelas informações pertinentes para os nossos munícipes. Sei porque a nossa zona rural, tanto a zona urbana, os nossos munícipes são ouvintes, né, com bastante frequência desse importante programa, né? Fica aqui o meu abraço,
o meu agradecimento a você e a toda a sua equipe e dizer que Boa Vista estará sempre de portas abertas para lhe receber e receber todos aqueles que fazem a Rádio Caturité. Aí, portanto, essa excelente entrevista com o prefeito Fernando Aires, da cidade de Boa Vista. Vocês acompanharam aí, ó, falando da parte administrativa, das ações, das obras e depois contando um pouco, né, da sua história, como começou tudo, né, na vida de Fernando, para chegar até hoje à condição de prefeito da sua cidade. No Capim, ele mora vizinho à prefeitura, né? Ele não precisa nem usar o carro, né? Abriu a porta, já está dentro da prefeitura, ou seja, e sempre presente, chega cedo à prefeitura, atende as pessoas. Hoje atendeu várias pessoas, me atendeu, audiência com secretários, com vereadores, visita obras, conhece já, né? Conhecia o ritmo de Edivan, do próprio André. Como presidente da Câmara, fez uma grande gestão e não vai ter nenhuma dificuldade nesse mandato de prefeito, que poderá ser renovado, né, daqui a 4 anos. Aí vai depender, claro, né, assim, João Capim, uma eleição depende exatamente do resultado de um trabalho. Eu não tenho dúvida que Fernando Aires vai fazer por onde ser prefeito por mais 4 anos lá na cidade de Boa Vista, porque o projeto do ex-prefeito André é ser candidato a deputado estadual e também tem amplas chances, porque André tem um ciclo de amizade em todo esse Cariri e em vários outros municípios aqui do nosso estado. Portanto, o André deve pleitear mesmo uma vaga de deputado estadual nas eleições, né, do próximo ano para deputado estadual. A esposa dele, Carol, é vereadora aqui, né, de Campina Grande. Eu tenho mais alguns assuntos aqui ainda para abordar. Tem uma informação aí bem rápida aí, João, para a gente ir para o comercial. A prefeita de Lagoa Seca, ela está nesse momento lá no Campo do Bahia. A comunidade do Campo do Bahia está em festa e nessa sexta-feira a prefeita Michele Ribeiro assinou uma ordem de serviço para o início do tão esperado e tão esperada obra de pavimentação com paralelepípedos na comunidade. Essa é a primeira vez que o local recebe calçamento, uma grande conquista para todos os moradores. A prefeita está ao lado dos assessores, secretários e do deputado Fábio Ramalho. Vamos ouvir a prefeita, ela está muito feliz, Michele Ribeiro, porque foi uma promessa de campanha dela lá em Lagoa Seca. Hoje é um dia de muita alegria, né? Um dia de transformação, do início da transformação do nosso querido Campo do Bahia. Primeira pedra de calçamento da nossa gestão. E como dito na campanha, seria aqui e hoje vai ser aqui a primeira pedra da campanha de pavimentação. Então, uma alegria, sonho realizado para essa comunidade, também para mim, que sonhei um dia estar podendo dar esse pontapé especial aqui. Então, que Deus nos abençoe. Serão muitas pavimentações que virão, mas hoje é o início desse grande tempo. Então, que Deus continue abençoando. É qualidade de vida, é saneamento básico, é a política pública de saúde, de assistência social e de dignidade sendo ofertada ao nosso povo. Então, continuamos cuidando de gente, cuidando da nossa Lagoa Seca com muita alegria. Muito bem, prefeita Michele Ribeiro, grande abraço para o vice-prefeito Paulinho Patriota, Tiago Basílio, o presidente da Câmara André de Dé, deputado Fábio Ramalho, todo mundo nos ouvindo lá em Lagoa Seca, os irmãos Maurício e Marcelo Lopes também. A gente trouxe tanta coisa hoje, né? Mas lembrar que na segunda-feira a gente terá, né, o quadro Meio Ambiente e sustentabilidade e meio ambiente, com o promotor José Farias, tema muito interessante também. Vocês vão acompanhar. Vamos trazer ao programa na segunda-feira o presidente da Câmara, né, de Boa Vista, Zenaldo Vitorino, né, Zeninho, vai ser nosso entrevistado aqui, fazendo um balanço desses primeiros meses à frente do Poder Legislativo. Ele está no 4º mandato, né, e o primeiro de presidente. Mas é um fato que continua repercutindo. Eu acompanhei a madrugada inteira, foi exatamente esse caso lá da UEPB, né? O caso da UEPB, uma tragédia, né?
que começou dentro da universidade, ontem por volta de 8 da noite. O empresário entrou, né, na UEPB, foi direto a uma copiadora, atirou, né, o alvo dele, Keiner Diniz dos Santos, o Keininho, de 40 anos, que morava lá em Zé Pinheiro, trabalhava há muitos anos nessa copiadora, que pertence até a um amigo meu. Estava lá também no local o Wesley Porto, no Capinho. Inclusive o pai dele é posciense, o pai do Wesley. O Wesley foi baleado no braço e 6 tiros atingiram o Keininho, que teve, né, o óbito confirmado no local. A polícia já ontem mesmo identificou, né, o empresário, conhecido também bastante aqui em Campina Grande. Ele tem uma oficina lá no canal de Bodocongó. A oficina, inclusive, leva o nome dele, né? A oficina leva o nome dele. E por volta das 3 da manhã, a notícia, né, da confirmação de que ele tinha sido encontrado em seu carro com um tiro na cabeça. Ou seja, ele premeditou, a polícia já descobriu, ele comprou essa arma desde janeiro, já tinha mostrado inclusive a ex-mulher dele. Ela, João Capim, achou que ele não seria capaz de fazer, podia ter denunciado. O que é que aconteceu? Ele ontem foi na UEPB, matou um possível, né, companheiro da ex-mulher dele, que ela estava separada, o Keninho, procurou a esposa dele, João Capim, não encontrou. Ela só escapou porque não foi encontrada. Parece que as amigas conseguiram desviar, né, o destino dele com ela, e terminou tirando a própria vida. Uma tragédia. A UEPB está de luto, 7 dias sem aula, que lançou a nota, e esse fato aconteceu na noite de ontem lá na UEPB. Infelizmente, uma vítima fatal, no caso 2, né? 2 estudantes feridos, porque um pulou de um andar, mas está tudo bem com os estudantes, só que Keninho perdeu a vida e o empresário praticou esse ato translocado depois da besteira que fez. Infelizmente, 2 famílias, né, destruídas por ciúme. Que fato dessa natureza não volte mais a acontecer. Então a gente está terminando o programa, abraçando a todos. A missa que vai acontecer lá na fazenda de Zizi Araújo, que seria às 7 da noite, vai ser às 5 da tarde, com o padre Carlinhos amanhã, fazenda navio lá de Barra de Santana. Então não vai ser na fazenda de Zizi Araújo, não vai ser de 7 da noite, vai ser 5 da tarde, amanhã, aí em Barra de Santana, com o padre Carlinhos. Um abraço a todos, até segunda-feira, bom final de semana.